Oi, gente, tudo bem? Vamos então para mais uma pílula e o assunto de hoje é a questão da inatividade de empresas. E eu estou falando nesse assunto novamente, embora eu já tenha gravado um vídeo sobre isso, porque esse artigo 60 da Lei 8.934/94, ele foi revogado, pela medida provisória 1040, mas isso você já está sabendo. E aí eu percebi que as pessoas estavam com muitas dúvidas sobre a questão da inatividade vinda com a revogação desse artigo 60 pela medida provisória 1040. E aí, diante dessas indagações, eu resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto para tentar tirar qualquer tipo de dúvida relacionada a essa questão. Primeira coisa, qual era a grande dúvida que as pessoas me perguntavam? Paola, o artigo 60 foi revogado. E agora? E as sociedades que já estão inativas? A gente reativa automaticamente por conta da revogação desse artigo 60? E eu digo que não, gente. Olha, existe no direito, para quem é da área do direito, quem é advogado, sabe que existe vários brocardos jurídicos. E o que são brocardos jurídicos? Máximas no direito, Nós temos várias máximas. E normalmente esses brocardos jurídicos são em latim. E tem um brocardo jurídico que se aplica muito bem a essa questão, que é o tempus regit actum. Ou seja, o que é traduzindo isso para o latim? Tempo rege actum. Ou seja, as sociedades empresárias, as cooperativas e os empresários individuais que foram inativados por força do artigo 60, quando ele ainda estava em vigor, elas estão inativas. E aí o que você pode fazer? Ah, Paola, eu preciso reativá-las. Sim, você vai aplicar o que determinava o artigo 60, que era o quê? Realizar uma alteração contratual consolidada com todas as cláusulas obrigatórias daquele tipo societário que estava ali inativado. É isso. Não tem essa, não vou reativá-la automaticamente. Não, gente. O que eu estou querendo? Por que eu trouxe esse brocardo jurídico? Tempus regit actum. Ou seja, a lei vigorou durante aquele período. Todas as sociedades, empresários, cooperativas e empresários individuais que foram tornados inativos, ainda quando o artigo estava vigente, o artigo 60 estava vigente, pronto, eles estão inativados. Se você quiser reativá-los, ótimo, cumpra as determinações do artigo 60. Mas aí você pode me dizer, mas Paola, o artigo 60 não está mais em vigor. Você já disse para nós que ele foi revogado. Sim. E olha só, quando ele foi revogado? A partir do dia 30 de março. O que eu estou querendo dizer com você? As sociedades empresárias, o empresário individual e as cooperativas que foram inativadas antes do dia 30 de março, elas estão inativas. Não foi porque o artigo 60 foi revogado que elas se tornaram ativas automaticamente. Não, porque o tempo regeu o ato, ou seja, a lei estava em vigor naquele momento e ela era plena. É o que a gente chama de ato jurídico perfeito. Então, nesse momento, a lei estava vigente e elas foram legalmente tornadas inativas. O que não pode fazer? O que não pode fazer é, a partir do dia 30 de março, inativar qualquer outra sociedade empresária, empresário individual ou cooperativa. É isso que não dá para fazer. Então, tudo que foi praticado antes do dia 30 é válido, é um ato jurídico perfeito, porque foi feito de acordo com a lei. Por quê? O artigo 60 ele estava em vigor. A partir do dia 30, vou poder inativar alguma sociedade? Não. Inclusive, para vocês verem como é que são as coisas, eu acompanho diversas juntas comerciais. Eu sigo, no Instagram, diversas juntas comerciais. E eu vi uma determinada junta comercial, que eu não preciso dizer qual é, anunciando para os empresários, olha, tome cuidado, a sua sociedade vai ser inativa daqui a algum tempo, que não sei o quê.
informando, pedindo para as pessoas regularizarem a situação para evitar a inatividade, que você sabe que o grande efeito é a perda da proteção do nome empresarial. Você pode reativá-lo sem problema algum, né? Basta que você arquive uma alteração contratual. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com essa junta comercial e falei assim, olha, o artigo 60 da Lei 8.934, que autorizava essa inatividade, ele foi revogado desde o dia 30. A partir do dia 30 de março, vocês não podem mais inativar ninguém. E aí pronto, tiraram aquilo do ar, resolveram o problema. Então vocês têm que ficar atentos ao seguinte, resumindo, todas as sociedades empresárias que eu digo, limitada, ERELI, né, que são os principais, SA, cooperativa, empresário individual, que foram tornados inativos por força do artigo 60, antes do dia 30 de março, está certo, elas estão inativas sem problema algum. O que você precisa fazer? Pedir a reativação delas. O que não pode fazer? Não pode fazer, a partir do dia 30 de março, torná-las inativas. Por quê? O fundamento legal, a base legal para essa inatividade deixou de existir porque o artigo 60 foi revogado. Então era isso que eu queria explicar para você, que eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a isso. Eu espero ter esclarecido. Qualquer dúvida você entra em contato. Se gostou do material, curte, compartilha, comenta aqui comigo e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até lá, tchau!